1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Primeiro compartilhamento dessa noite, que é o tema principal aqui sobre o arrebatamento, algo que é tão esperado, ou deveria ser tão esperado pela igreja hoje, o arrebatamento e também a ressurreição dos mortos em Cristo, porque são situações que vão acontecer praticamente ao mesmo tempo, todos os dois eventos. No entanto, a gente vai começar hoje com as interpretações escatológicas. Eu coloquei 3 autores diferentes e eles vão falar sobre essas interpretações escatológicas. A gente vai começar então com a linha de interpretação preterista. O primeiro autor aqui, ele diz que os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70. Entretanto, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ou a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, a vinda de Cristo em glória e o milênio. Para esse segundo autor aqui, essa escola de interpretação acredita que todas as profecias do Apocalipse já aconteceram. Os historiadores dizem que, do ponto de vista deles, a Roma imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal asiática, que incentivava o culto a Roma, era o falso profeta. Para essa linha, o livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. Naquele tempo antigo, acreditavam que a igreja estaria ameaçada de extinção. Sendo assim, para eles, João escreveu para fortalecer a fé dos crentes, pois mesmo com a perseguição acirrada, o Senhor interviria, Jesus voltaria, Roma seria destruída e o reino de Deus seria completo. Obviamente, o Senhor ainda não voltou, Roma não foi derrubada e o suposto reino de Deus não foi implantado. O livro do Apocalipse, portanto, para esse grupo de intérpretes, não possui profecias. Existe o preterismo total, ou hiperpreterismo, que defende que tudo na escatologia bíblica já ocorreu, principalmente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e no final acaba sendo herético. Há também o preterismo moderado, que considera o contexto histórico das profecias escatológicas da Bíblia. Admite o cumprimento de muitas delas, porém defende que ainda existe uma parte das profecias que se referem a eventos futuros. Então tem a linha de interpretação pré-milenista ou pré-milenismo, histórica, também conhecida como histórico-futura. Esse primeiro autor aqui considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte desde o século I depois de Cristo, mas que vai até a segunda vinda de Jesus. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta a igreja de Roma. Esse segundo autor,
Os adeptos deste método vê o Apocalipse como profecia simbólica de toda a história da igreja, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Sendo assim, passam a entender o Apocalipse como uma profecia da história do reino de Deus. Para eles, o livro é rico em símbolos, imagens e números. Todavia, uma interpretação assim poderá incorrer em confusão, porque não há menção clara quanto aos quais eventos históricos estariam sendo abordados. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta, a Igreja de Roma, da mesma forma que o primeiro. Já para o último autor, a interpretação histórica crê que a escatologia bíblica foi se cumprindo ao longo do tempo da história, e o próprio livro de Apocalipse, sobretudo, é um livro histórico. Defende a volta de Cristo como um evento único após a grande tribulação, para instituir o reino milenar e literal de Cristo na Terra. A linha de interpretação futurista, e ela se subdivide em outras linhas de interpretação. Para esse primeiro autor, falando sobre a linha de interpretação futurista, ele considera, então, que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Já para esse segundo autor, ele diz que o futurista é o que imagina o livro do Apocalipse como de cumprimento futuro. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, com os juízos divinos, sob as trombetas, selos e taças da ira de Deus. Depois de 7 anos, depois da grande tribulação, então, acontecerá o retorno de Jesus com sua igreja para pelejar e derrotar o anticristo e seus exércitos, livrar com isso Israel e estabelecer o seu reino literal milenar. Há entre os futuristas alguns que ensinam que a igreja passará a grande tribulação. Então esse é um desmembramento dentro dessa linha de interpretação futurista. Mas aí ele se contrapõe a isso. Ele diz aqui, ignorando eles o que diz a palavra de Deus. Aí lá ele cita Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9. O ponto de vista futurista se dividiu em 2 linhas de interpretação para este autor aqui: o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalista. O futurista histórico acredita que não há diferença entre Israel e a igreja. E a igreja passa a grande tribulação, sendo salva no final. Não entendem as 7 cartas como 7 períodos da igreja. Ao terceiro autor, ele fala simplesmente que quase tudo presente no Apocalipse e em outras passagens escatológicas da Bíblia se referem ao futuro. Ele foi bem mais sintético aqui. O pré-tribulacionista. Então, esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação de 7 anos. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Já o último autor, já que o autor do meio aqui ele não comenta a respeito disso, o último autor ele divide a volta de Cristo em 2 fases, comentando a respeito do pré-tribulacionismo, sendo uma secreta para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, e outra visível a todos, para instituir o reino milenar de Cristo na terra. Existe completa distinção entre a igreja e Israel, e, portanto, a grande tribulação é um processo para Israel e não para a igreja. Por isso, o arrebatamento precisa ocorrer antes dela. O futurista pré-milenista dispensacionalista entende que há diferença entre Israel, igreja e gentios nas profecias bíblicas, tendo na palavra de Deus uma profecia definida para cada um desses 3 grupos. Diferentemente do futurista histórico, o pré-milenista dispensacionalista crê que a igreja não passará a grande tribulação,
pois será arrebatada secretamente antes que ela aconteça. E ainda vê as 7 cartas como 7 tipos de igreja que vem existindo na história. Aí ele cita todas as igrejas aqui. Éfeso, uma igreja apostólica, trabalhava arduamente. Esmirna, perseguida. Pérgamo, a imperial. Tiatira, corrupta da Idade Média. Sardes, da Reforma, boa doutrina, mas pouco fervor espiritual. Filadélfia, reavivamentos. E Laodiceia, morna por causa da apostasia e prosperidade. Mas os dois acreditam que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. E para o último autor, ele entende que esse pré-milenismo dispensacionalista divide a volta de Cristo em 2 fases, sendo uma secreta para a igreja e outra visível a todos após um período de 7 anos de grande tribulação, para estabelecer o reino milenar e literal de Cristo na Terra. Existe também o dispensacionalismo progressivo, que, semelhante ao pré-milenismo histórico, defende a volta de Cristo em um único evento e após a grande tribulação. Midi-tribulacionista. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação para este autor. Já para o terceiro e último autor aqui, muito parecido com o pré-tribulacionismo, porém defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Essa opinião sempre foi defendida na história da igreja e era a posição predominante entre os cristãos sobre o arrebatamento até o século XIX. O pós-tribulacionismo defende que a volta de Cristo ocorrerá após a grande tribulação, em um evento visível a todos,